Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que cá estão. Hoje nós estaremos falando desse tema que está colocado no quadro, a diferença que Jesus faz na família. Por que falar desse tema? Porque se a luta já é bastante difícil no nosso dia a dia, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Como que nós vamos desenvolver essa nossa capacidade de amar a humanidade, assim como fez Jesus, se nós não conseguimos amar aqueles que estão debaixo do mesmo teto, né? No mesmo lugar, no mesmo ambiente, convivendo conosco? Emmanuel, no livro Família, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz uma referência magnífica, que ele diz o seguinte: geralmente, não se reúnem a nós, companheiros que já demandaram a esfera superior, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas. No caso aí, Emmanuel está usando de um eufemismo para falar uma coisa que no nosso dia a dia nós poderemos nos fazer a seguinte referência: se reúnem a nós, num seio familiar, as nossas encrencas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, que precisam ser restabelecidas no nosso dia a dia, na nossa convivência. Então, Emmanuel, ele é muito polido, ele usa uma frase muito bonita: afeiçoados menos estimáveis. São as nossas dores de cabeça, que estão ali debaixo do mesmo teto, que nós precisamos aprender a nos socializar com todos esses. Como que nós vamos desenvolver, então, essa capacidade de amar, se a gente não conseguiu se libertar dessas pessoas que estão conosco no mesmo ambiente? Mas ele fala também: o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Então, nós vamos ver que a família é o local onde nós temos que buscar a experiência da nossa convivência. Vale lembrar que na família nós passamos por várias etapas. E sem a experiência, o que vai nos restar? Hoje em dia, nós estamos encontrando um problema bastante sério no seio familiar. Mães e pais que não estão deixando seus filhos viverem adequadamente. Não estão lhes ensinando, dando condições para que eles possam sair de casa. Porque vale lembrar que nós não criamos os filhos para ficarem eternamente conosco. Eles estão ali para que eles possam partir para o mundo. E se eles não adquirirem experiência, o que vai acontecer com eles? Nós vemos hoje jovens de 50, 40 anos que ainda moram com os pais. Comodismo? Pode ser, mas muitas vezes a responsabilidade do pai que não permite que eles saiam. Então eles não crescem, eles não se desenvolvem. Vamos pensar da seguinte forma: nós não vamos ficar aqui eternamente encarnados, nós vamos regressar para o mundo espiritual. Trocando em miúdos, nós vamos desencarnar, nós vamos morrer. E o que será desses filhos se eles não sabem nem fritar um ovo, nem cuidar de uma camisa, de uma roupa? Como que eles vão se virar aí no mundo? Então, nós precisamos ensiná-los, dar-lhes experiências para que eles possam partir para o mundo. Porque os nossos filhos, como diz Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos, vêm através de vós, mas não de vós. Então, nós sabemos que os nossos filhos estão filhos com o objetivo de ensinarmos para que eles possam ser pessoas melhores,
E a única forma de ensinar, única, é através do exemplo. Porque se a palavra convence, o exemplo, esse arrasta. Então é imprescindível que nós tenhamos experiência. E quando nós falamos em doutrina espírita, nós temos dois tipos de família, a biológica e a espiritual. Enquanto os laços da família espiritual, da biológica, são tênues, eles podem se romper a qualquer momento, haja visto que a ligação nossa é só por aquele momento, os laços espirituais, estes são eternos. As afinidades durarão para sempre. Enquanto a família biológica se resume a 3, 4, 10 membros, a família espiritual se resume a 3, 4, 5 mil membros que fazem parte desta família. Enquanto uns estão aqui encarnados, outros nos aguardam do lado de lá e cuidam de nós enquanto nós estamos aqui. Então é fundamental entender que a família, ela começa pequena, mas ela vai abrangendo toda a nossa humanidade. E hoje nós vamos estar falando essencialmente, principalmente, da família biológica, porque essa família biológica é onde estão os nossos maiores desafios, os nossos maiores problemas. Então, a primeira coisa que nós temos em mente, o objetivo da família, convivência, a necessidade de convivermos com essas pessoas. E quando nós falamos em convivência, lembramos de Mário Quintana, que ele disse o seguinte: a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, como é difícil. Conviver é uma das coisas mais difíceis, porque requer de nossa parte tolerância, paciência, sabedoria, ou seja, todas as virtudes que nós precisamos desenvolver. E eu fico deveras triste quando eu escuto uma pessoa que diz, comumente diz, quanto mais eu convivo com gente, mais eu gosto dos bichos. Eu lamento informar, conviver com bicho não te ensina a amar. Conviver com bicho não te desenvolve paciência, não desenvolve tolerância, porque o bicho, quando ele está te incomodando, você dá um passo fora e ele sai de perto de você. Com gente é mais difícil, porque gente te mostra os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas más qualidades, e é por isso que às vezes a gente prefere fugir, cuidar de bicho, do que cuidar de gente, porque nós não estamos ainda preparados para ouvir verdades a nosso respeito. Nós jogamos para debaixo do tapete as nossas imperfeições e seguimos o nosso caminho. É um erro? De forma nenhuma é um erro, porque os nossos bichos precisam também dos nossos cuidados. Mas nós não podemos esquecer que a evolução, ela só se processa na convivência com outro ser humano, principalmente aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Bicho é uma delícia tê-los, mas cuidar com carinho, mas nós precisamos cuidar de gente, essencialmente, porque isso que é a nossa alavanca espiritual é na nossa convivência com outro ser humano. E o que Jesus tem a nos dizer a respeito disso, né? Nós somos professores e alunos, partilhando da mesma escola da vida. E o que quer dizer isso? Se o mundo é uma escola, cada família é uma sala de aula. E se o aluno não passar de ano, ele volta para o mesmo lugar, para continuar de onde ele parou. Por isso, muitas vezes, nós nos deparamos com experiências com as quais nós precisamos novamente realizar. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Esse é o ápice da convivência. Tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Cuidar de todo mundo que está no nosso caminho, convivendo conosco.
Um outro objetivo que nós temos no seio familiar é do processo evolutivo. E quando nós falamos em evolução, muita gente torce o nariz, porque parece que o mundo não está evoluindo. Parece que as coisas estão capengando aqui e acolá. As coisas estão difíceis. A gente liga a televisão, só falta passar um pano debaixo da televisão para tirar o sangue, porque é muita violência, parece um exagero. Nós vamos ver que nós estamos aqui para desempenhar vários papéis, várias situações e evoluir nesse sentido, para que a gente possa ter uma condição, uma vida um tanto quanto melhor. E falando em evolução, Jesus deixa para a gente: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum iota, um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. É interessante quando a gente fala de escola, que todos nós estamos aqui dentro desse processo evolutivo, que se a gente não aprender, a gente vai ter que voltar. Por isso que Jesus coloca que se a gente não restaurar essa lei que está inscrita em nossas consciências, nós temos que voltar quantas vezes forem necessárias. Eu sempre me lembro, nesse processo evolutivo, eu sempre me lembro da história do seu Joaquim e da dona Terezinha. Dona Terezinha desencarnou, foi para o plano espiritual, casada há 60 anos com o seu Joaquim. Chegando lá, toda alegre e faceira, porque ela tinha se livrado do seu Joaquim. E toda feliz, falou com um amigo espiritual que lhe aguardava, e ela fala: e agora? O que eu vou fazer? O amigo espiritual olha para ela com toda sinceridade e fala: Dona Terezinha, a senhora vai voltar, a senhora vai reencarnar. Ah, que maravilha, eu gosto muito da Terra, que bom, vou voltar para lá, vou ser muito feliz. Pois é, e a senhora vai reencontrar o seu Joaquim e vai casar de novo com ele. Mas eu aguentei aquele traste durante 60 anos. Pois é, Dona Terezinha, a senhora aguentou aquele traste, a senhora não aprendeu a amá-lo. Quando a senhora aprender a amar, a senhora então se libertará dessa situação. Toda vez que eu conto essa história, muita gente na plateia baixa a cabeça e balança com uma tristeza profunda. Eu não sei porquê, mas isso acontece com muita frequência. Então nós vamos ver que nós estamos aqui para restaurar tudo isso. Nós temos também o progresso moral. O nosso progresso moral é fundamental. Tem uma frase em latim ali, né? Homo, homini, lupus. Alguém sabe a tradução? Isso. Vamos traduzir. O homem é o lobo do homem. Parece que a evolução moral não está acontecendo. O progresso moral parece que está complicado. Mas se a gente observar as nossas leis, ela progrediu e muito. Porque na época do Império, não sei se vocês sabem, no Código Civil da época do Império, existia uma lei que dizia o seguinte: ao homem cabe bater, surrar a esposa, o escravo e o filho, se estes não lhe obedecerem. Está escrito na lei, não sou eu, não. Imagina se essa lei pegasse hoje. Maria da Penha neles. E outra coisa, vamos pensar uma questão bastante interessante. Nos anos 80, tinha um programa de televisão que, eu acho que 100%, 100 não, 99,9%, que tem um rapazinho ali que acredito que não tenha assistido, Os Trapalhões. Todo mundo se lembra dele. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. O programa Os Trapalhões hoje, ele faria o mesmo sucesso?
ele teria inúmeras dificuldades, porque bebida, cigarro, sexo, questões raciais, homofobia, era uma constante. Hoje, isso seria permitido? Não, não seria visto com bons olhos. Então, a evolução moral, ela tem acontecido, mas, diferente da evolução intelectual, a evolução moral, ela é a passos lentos, ao passo que a evolução intelectual, ela é gigante, ela avança numa velocidade vertiginosa. Para vocês terem uma ideia, hoje, uma câmera e um celular, nós estamos transmitindo essa palestra para o mundo. Não é para a cidade de Araçatuba, não, é para o mundo. Quem tiver acesso à internet hoje, poderá estar assistindo essa palestra. E como poderá traduzir? Existem programas que ouvem e fazem a tradução simultânea. Então, nós temos uma evolução intelectual absurda, ao passo que a moral ela vai evoluindo aos poucos. São poucos os passos que nós damos nessa direção, mas nós temos esperança de que tudo isso vai mudar. E aí nós vemos em Timóteo, capítulo 2, versículo 24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e ser paciente. Ah, mas eu não tenho muita paciência, não. Adoro quando a pessoa fala essa frase, porque eu sei que a pessoa não tem paciência. Não é que eu tenho pouca paciência. Paciência ou você tem ou você não tem. Não existe meio termo, porque quem é paciencioso é e ponto. Quem não é, está aprendendo a ser. Um dia seremos todos nós. Então, nós vamos ver que outro objetivo da família é o exercício do aprendizado. O que significa isso? O aprendizado, ele só se realiza quando o praticamos. Não adianta assistir palestra, não adianta ler livros, se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. É a música da Gabriela, né? Eu chamo de síndrome da Gabriela, que a gente acha que não pode mudar. Todos nós podemos mudar, desde que nós estejamos com vontade de fazê-lo. Então, aprender significa você se dispor a mudar constantemente. E Jesus deixou isso muito claro para a gente quando ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Olha essa frase aqui: aprendam de mim, pois sou manso e humilde. A gente só aprende quando nós somos humildes. Por quê? A humildade significa que eu não sei, então eu me disponho a aprender, eu posso crescer. Humilde é aquela pessoa que sabe que é pequeno, então ele se põe numa possibilidade de crescer. Orgulhoso é aquele que acha que sabe muito, e para crescer ele não tem como. O que ele faz? Rebaixa as pessoas que estão à sua volta. Então, humildade é essencial no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento do caráter, da nossa evolução. Humildade é essencial para a vida, para tudo, porque senão a gente não vai desenvolver todas as capacidades que nós temos. Família também é essencial para a manutenção da civilidade. Como está escrito ali, nós precisamos tratar as pessoas de casa igual nós tratamos as pessoas nas ruas. O que significa isso? Quando nós estamos na rua, esbarramos em alguém, o que a gente fala? Desculpa, perdão, com licença, por favor, obrigado, bom dia. E em casa, sai daqui, moleque. Não vai acordar, não? Não é assim? Por que nós tratamos as pessoas em casa diferente? Porque em casa nós somos quem somos. Na rua nós colocamos uma máscara, querendo mostrar para o mundo que nós somos outras pessoas.
No centro espírita, nós colocamos outras máscaras. Meu irmão, vem cá, que saudade, aquele abraço. Mas por dentro, nossa, que inferno conviver com essa pessoa, né? Então a gente tem, infelizmente, faz parte, é uma característica nossa, que nós precisamos aprender a lidar com isso. Manutenção da civilidade significa dar o exemplo em casa, para que na rua a pessoa se comporte da mesma forma. Bom dia, meu filho, tudo bem? Com licença, eu posso passar o pano aqui para... Levanta o pé, por favor. Não é assim? Mas é assim que a gente trata? Infelizmente, não é assim. Então, nós precisamos ensinar esse tipo de respeito para que essas pessoas lá fora sejam as mesmas. Nós precisamos ser os mesmos no centro espírita, na convivência familiar, no meio onde nós estivermos, nós precisamos ser os mesmos, educados, simples, humildes, trabalhadores em todos os aspectos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Perto está o Senhor. Deus está vendo o que você está fazendo, meu filho, presta atenção. Deus está na nossa consciência, então Ele está em todos os lugares. Por isso que Ele registra todas as informações, porque nós registramos. Então Ele está vendo o que você está fazendo, e isso está registrando na nossa conduta, no nosso jeito de ser. Convivência familiar, o objetivo da família é a prática do perdão. Vale lembrar que na família nós temos assassinos e assassinados, estupradores e estuprados, violentos e violentados, de todos os aspectos. Então, é necessário perdoar as pessoas que estão no nosso convívio familiar. Perdoar é essencial na família. Ah, mas eu não consigo esquecer o mal que aquela pessoa me fez. Graças a Deus que você não esqueceu. Porque se você estiver esquecendo, eu sugiro que você procure um geriatra, um médico, porque você está ficando com Alzheimer. Então você precisa se cuidar nesse sentido. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você se lembrar daquilo que te fizeram, mas não carregar no seu coração rancor ou ressentimento, mágoa. Mágoa é má água, água parada, que junta bicho, que apodrece. Então nós precisamos nos libertar. O perdão não é para quem está sendo perdoado, o perdão é para você, porque você está se libertando e seguindo em frente. Você, quando não perdoa, se mantém preso a uma situação que lhe trouxe uma coisa desagradável, uma angústia, uma tristeza, uma desarmonia. E quando você não perdoa, você fica ressentindo aquela situação. Perdoar é essencial para que nós possamos continuar as nossas existências e, principalmente, nos libertar, seguir em frente. Porque a paz se conquista sem rancor e sem ressentimentos. A gente só vai estar em paz quando nós conseguirmos nos libertar desses ressentimentos, desses rancores, dessas mágoas. Todos nós queremos adentrar ao reino dos céus, mas para isto precisamos estar em paz. Para adquirir paz, nós temos que nos libertar de tudo isso. Vai demorar um tempinho para eu chegar lá, então. Mas, com força e com fé, a gente vai conseguir, tenho certeza disso. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Para quem for professor de matemática, essa é uma relação de igualdade. Só existe perdão quando eu perdoo. Se eu não perdoar, não existe perdão para mim. Por quê? Porque isso está na minha
consciência, é Deus que está me cobrando, que é a minha consciência manifesta. Não é Deus que está me punindo, é eu que me puno porque eu não aprendi a lidar com esse processo de culpa, com essa situação, com essa condição. Então, família, objetivo, perdão, essencial para todos nós. E, não menos importante, aliás, o mais importante, amar ao próximo. Sair desse amor filha, que é do amor do grupo onde nós estamos, para o amor ágape, o amor universal, o amor à humanidade toda. Então nós vamos ver, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior que este. Marcos capítulo 12, versículo 31. A mensagem de Jesus para nós é simples, amar. É esse o nosso objetivo aqui na Terra, não tem outro. Tudo o que acontece à nossa volta são meios para atingir a este objetivo. Tudo à nossa volta são meios para aprendermos a amar. Porém, nós temos uma dificuldade, porque nós não conseguimos ver no outro a extensão do nosso ser e nem no outro a presença de Deus. Nós não imaginamos que num criminoso, vamos colocar aí Hitler ou outros criminosos famosos, que Deus está ali nele presente. Nós não reconhecemos isso. Quando nós reconhecermos, aí sim nós vamos entender. Como, por exemplo, contado por Chico Xavier, quando perguntado a respeito de Hitler, o Chico disse que Hitler estava preso no planeta Plutão, porque ali ele estava numa prisão. Quando Gandhi soube disso, Gandhi pediu para ir até lá e conviver com Hitler para tentar ajudá-lo a sair dessa situação. Porque, segundo rezam as tradições espirituais, ele ficaria lá em isolamento por 1000 anos, para poder pensar a respeito daquilo que ele tinha feito contra a humanidade. E Gandhi não. Demonstrou o amor e foi lá atrás dele para tentar socorrê-lo. Pediu a Jesus, inclusive, esta condição. Então, quando nós aprendermos a nos relacionar com os outros dessa forma, aí sim estaremos praticando aquilo que Jesus nos ensinou. Chico Xavier, no ano 2000, em uma entrevista, já bastante debilitado, haja vista que ele desencarnou em 2002, nessa entrevista ele conversando com o repórter, e o repórter pergunta para ele, do que as pessoas mais precisam? E o Chico respondeu, de Jesus. Já tem muita gente dando pão, ou seja, tem muito centro espírita aí socorrendo as necessidades materiais das pessoas. Nós precisamos mais de pão. E o repórter pergunta, mais de pão? Sim, mais de pão. Se nós aceitássemos ao Cristo, a Jesus, nós mudaríamos o país. Claro que eu estou falando aqui não está igualzinho, está lá na reportagem, porque isso daí eu copiei dessa reportagem. Mas é exatamente isso. Nós precisamos de Jesus para conviver conosco. E uma das histórias mais lindas que nós podemos encontrar no Evangelho é justamente quando Jesus começa a sua atividade. Quando ele começa a sua atividade, isso está narrado em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11, ele conta a história de que Jesus foi convidado para uma festa de casamento, junto com os seus discípulos. E lá nessa festa de casamento estava Maria, sua mãe. E eles estavam ali naquela festa. Maria percebe um movimento diferente, vai atrás do noivo para saber o que está acontecendo, e ela descobre que eles estão ficando sem vinho. E ela chega para Jesus e fala, eles estão ficando sem vinho. Jesus olha para ela, o que eu tenho com isso, mulher? Não é na minha hora. Maria, mãe, olha para o seu filho. Mãe, quando olha para a gente, principalmente as mais antigas, né?
quando olha para a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então Maria olha para Jesus, Jesus entende aquele olhar, e Maria olha então para as pessoas ali e fala o seguinte: façam tudo o que ele pedir. E o que Jesus faz? Em respeito, em obediência à mãe, Jesus, o maior Espírito que esteve aqui conosco, em obediência, em respeito à mãe, a Maria, ele pede para que os homens encham aquelas talhas com água, que cabiam 80 a 120 litros de vinho. Era muito vinho, né? Naquela época de Jesus, se comemorava um casamento 3 dias. Então precisava de muito vinho. E ali eles estavam nessa comemoração, enchem essas talhas com água, não questionam a Jesus, simplesmente enchem. E nesse momento em que eles enchem, Jesus pega um vaso, se serve daquela água e entrega para o mestre-sala e diz: leve para ele provar o vinho. E quando ele prova o vinho, o que acontece? Você trouxe o melhor vinho para o final da festa? Isso é novidade, porque mesmo naquela época já acontecia isso. Acontece isso nos nossos dias. Nós servimos para os nossos convidados o melhor no começo. Depois a gente vai servindo qualquer outra coisa, porque já está todo mundo com o paladar meio estragado, né? Está todo mundo meio bêbado, então vamos servir o pior para o final. Mas Jesus serviu o melhor no final. Então eles ficaram maravilhados com tudo aquilo. Mas mais tarde, Simão Pedro, isso está no livro de Humberto de Campos, quando conversa com Jesus a respeito, Simão fala: mas Senhor, ali aquele casamento era uma festa mundana, e o Senhor serviu álcool, bebida alcoólica para eles. Como pode isso, Senhor? E Jesus olha para Simão Pedro e diz: Simão, você já viu a alegria, já presenciou a alegria de servir a um amigo seu? Foi o que eu fiz, eu servi a um amigo, e também eu quis representar, porque o vinho é a alegria, a união entre a terra e o céu, a alegria de estar ali, junto daqueles que estão conosco. Então eu dei esse presente para eles. Amanhã esse vinho poderá se tornar vinagre, mas eu estarei lá com eles também. Então Jesus, estando na família, quando ele é convidado, ele comparece, até numa festa de casamento. Aonde quer que nós estejamos, se nós convidarmos a Jesus, lá ele estará. E sua intervenção vai nos salvar, vocês podem ter certeza disso. Operando milagres? Não, dando-nos condições para que nós possamos superar as dificuldades. Mas também nós vamos entender que mesmo Jesus fazendo parte da nossa família, poderão ocorrer problemas, situações difíceis, desagradáveis. Nós não estamos isentos de problemas. Por quê? Os problemas foram criados por nós outros em outras épocas. E hoje eles só estão pedindo ressarcimento dos débitos que nós contraímos. Então, nós precisamos passar pelas dificuldades. Nós precisamos de momentos difíceis para dar valor aos momentos de paz. Nós precisamos dos momentos de conturbação para entendermos que amanhã nós estaremos numa situação melhor. O que seria da luz se não fosse a escuridão? Então, nós precisamos disso para que nós entendamos melhor as coisas que acontecem conosco. Toda dificuldade nos trouxe aonde nós estamos hoje. Então, abençoemos essas dificuldades, porque nós só crescemos nas dificuldades. Ninguém cresce quando está em paz. Nós só crescemos quando estamos na luta do nosso dia a dia, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Nós precisamos também estar atentos a tudo que acontece à nossa volta. Foi o exemplo de Maria. Ficou prestando atenção nas necessidades das pessoas que estão em volta.
vamos nos lembrar, nós prestamos atenção numa sujeirinha em casa, num risquinho no carro, nós prestamos atenção num amassado de uma roupa, numa linha descosturada, mas não prestamos atenção no olhar da necessidade de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa. Nós temos dificuldade de encontrar naquele olhar uma necessidade. Então, nós precisamos estar atentos àqueles que convivem conosco, não nos afastar, ajudá-los em todos os momentos. Nós também precisamos recorrer a Jesus nos momentos de dificuldade. Foi o que Maria fez. Quem poderia salvar aquele casamento? Jesus. E ele foi e realmente salvou aquela festa de casamento. Mas muitas vezes, Jesus não vai se manifestar na nossa vida espiritualmente. Para isso, ele precisa de alguém. Deus, Jesus, os espíritos amigos, sempre nos socorrem através de outros seres humanos. Por isso, é essencial a convivência. Tudo aquilo que nós ajudarmos as pessoas, nós seremos ajudados no momento oportuno. Por isso é essencial essa nossa boa relação com todos aqueles que estão convivendo conosco. E também nós precisamos obedecer ao que Jesus pede. E por isso essa frase para mim hoje é a minha preferida. Lucas capítulo 6, versículo 46. Quem conhecia essa frase? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Só vem atrás de mim na hora da dificuldade. É que nem advogado e contador. Só vai na hora que a coisa apertou. Não é assim que a gente age? Por que a gente não fez certo quando a gente podia fazer? Por que a gente escolheu o caminho errado? Porque nós queremos o caminho de menor resistência, o caminho da facilidade. Nada vem fácil. Tudo é trabalho e dedicação da nossa parte. E essa daqui também, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando quem? A nós mesmos. Nós precisamos praticar aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos experienciar tudo isso. E também precisamos desenvolver a nossa fé. Porém, o desenvolvimento da fé ela só se realiza quando nós procuramos trabalhar nesse sentido. Recentemente eu li uma frase que me chamou muita atenção porque ela fez todo sentido. Que ela diz o seguinte: fé é você agradecer por aquilo que ainda não aconteceu. Isso é fé. E será que a gente agradece o suficiente? Vamos fazer uma reflexão. Se amanhã eu acordasse com tudo aquilo que eu agradeci hoje, o que eu teria à minha disposição? Será que eu tomaria café da manhã? Será que eu teria uma cama? Será que eu teria uma casa, uma família, emprego? Será que eu teria amigos? Será que eu teria um bem que me transporte para um lugar e para o outro? Será que eu teria a convivência das pessoas? O que eu teria amanhã? Agradecer é você demonstrar a sua fé. E lembrando que quando Jesus intervém na família, o melhor vem sempre depois, que é a história do vinho. Quando Jesus interfere, o melhor sempre há por vir. E convidar, uma vez por semana, pelo menos, para que Jesus esteja no nosso lar. Nós, espíritas, temos a prática do Evangelho no lar. Então, é fundamental que a gente pratique esse Evangelho no lar, para que nós possamos convidar a Jesus para estar ali conosco. Num dia da semana, um horário determinado, 15 minutos apenas. A leitura de uma mensagem, uma prece, a leitura
de um texto evangélico, ou do Novo Testamento, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, alguma coisa que lhe traga uma reflexão, fazer a reflexão junto com a família, encerrar com uma prece e ali colocar água para que esta seja fluidificada, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Jesus visitará a nossa casa. Esse o nosso maior objetivo, que Jesus visite a nossa casa e interaja conosco. Mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Me perguntaram ontem, eu achei interessante. Então quer dizer que se eu for uma pessoa que eu fizer o bem, eu vou encontrar Jesus quando eu desencarnar? Aí eu respondi para a pessoa assim, intuitivamente, sim, se você fizer o bem durante 60 anos, 24 horas por dia, tenho certeza disso. Fora isso, a gente tem uma certa dificuldade, né, de tentar entender que Jesus irá nos recepcionar. Vai sim, através dos amigos espirituais. Com certeza Ele cuidará de cada um de nós. Não sou cantor, mas eu vou convidar vocês para cantar comigo, tá bom? Uma musiquinha muito bonita, simplesinha, a letra vai estar ali na tela, que a cantora também, ela é maravilhosa, eu acho que o som vai sair direitinho, vamos tentar. Se não sair, a gente canta sem o som mesmo. Vamos lá. Não quer reproduzir? Que pena, gente, ele não quer reproduzir. Mas conta a fala do Jesus no leme, né? Que Jesus está no leme e o meu barquinho a deslizar. Com Jesus no leme, o amor é o porto aonde eu vou chegar. Então esse é o nosso objetivo, de chegar neste porto amor. Muita paz, que Jesus abençoe a todos.